Olá, amigos, que todos tenham um prazeroso e deleitoso sábado ao lado do Criador desse dia, Jesus. E vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, 2 de julho, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 2, que ela tem como título Os Crisóis da Vida. A lição de hoje ela foi escrita, pelo apóstolo Pedro, que ele foi inspirado e com sabedoria na sua epístola, que está lá em 1 Pedro 4. Nós vemos ali que existe um amadurecimento e um crescimento espiritual desse grande servo do Senhor, e ele nos exorta a nós dedicarmos o tempo que nos resta aqui nesse mundo, a nós fazermos a vontade e o querer de Deus, de nós termos a certeza de que Deus está nos guiando na nossa vida, mesmo diante das provações e sofrimentos que nós passamos neste mundo. Não importando o tipo de dificuldade, das aflições que está conosco. E Pedro diz que Deus estará conosco passando junto todas essas aflições. Desde quando se inicia-se o sofrimento, nós devemos ter a certeza que tudo isso está na direção de Deus. E por isso que no verso para memorizar, ele diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Aqui o apóstolo diz que nós devemos estar preparados para o crisol do Senhor, que nós possamos ter esperança e fé nesses momentos, e que nós não devemos nos surpreender com nada que acontece no mundo de hoje. E que nós devemos falar claramente, e dizer para nós mesmos: estou ligado com o Senhor e nada me amedronta, porque é Ele que nos dá segurança, confiança e nos guia no crisol dele, que quer nos purificar no fogo. E isto, meus amigos, é para nós tornarmos assim pessoas purificadas, santificadas, e que nós possamos buscar uma comunhão maior com Deus, que nós não devemos temer a nada, porque Jesus está passando conosco. E saibam todos, como bons despenseiros, da multiforme graça de Deus, que ele, Pedro, fala em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, que nossas palavras sejam sempre de glorificar a Deus e louvor, independente dos sofrimentos que nós estamos passando, porque é por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Está lá em 1 Pedro, no seu capítulo 4, versículo 11. Portanto, nós não devemos estranhar esse fogo ardente que surge no meio de nós, dando assim uma ênfase a esses tipos de coisas que acontecem, nos trazendo às vezes sofrimentos, mas nós devemos estar passando tudo isto com alegria, e uma alegria que todos os santos têm, que brota no coração de cada um diariamente,
que é purificado, sabemos que nós somos purificados pelo sangue de Cristo, e isso nos modifica, né? Para que nós possamos ser perseverantes, né? E até nós alcançarmos a exultante alegria de ver o nosso Salvador Jesus nas nuvens do céu chegando em breve. O Senhor nos coloca assim um crisol para todos nós, para nos purificar, para que possa assim, ser retirado todas as nossas impurezas, como o orgulho, a soberba, a falta de humildade, a teimosia, a indisciplina, a opulência, né? E até mesmo a falta de fé. E as provações dessa vida sempre nos fortalecem junto a Deus. E porque a cada momento que nós passamos das aflições, a nossa fé vai aumentando cada vez mais. E quando nós passamos por essas aflições, aí sim Deus derrama bênçãos sem medidas para cada um de nós. E Salomão fala que os metais mais preciosos, eles são purificados, né? No crisol. Isso nos faz metais nobres, que está lá em Provérbios, no seu capítulo 17, versículo 3. O tipo de fé que Deus deseja para todos nós é de nós conquistarmos através da prática da nossa fé, mesmo diante dessas adversidades, porque a fé ela opera em nós quando nós estamos neste crisol, nestas provas. E nessa semana nós observaremos vários itens nessa lição, onde falará sobre os crisóis da vida, todos os momentos que nós podemos passar e um aprendizado muito grande, numa lição maravilhosa que nós teremos durante a semana. E nessa lição nós falaremos sobre as surpresas ardentes que virá sobre nós para tentar enfraquecer a nós, onde nós sofremos assim pela fé. E isso deve ser avaliado como assim positivo para todos nós, fazendo com que nós possamos crescer espiritualmente e cada vez mais nós vamos tendo assim uma comunhão com Deus e vamos ficar cada vez mais esperançosos nesse grandioso Deus. E nós veremos durante essa semana também de como nós ser sóbrios e vigilantes, né? Porque o diabo ele anda assim ao nosso derredor, atacando todas as pessoas e querendo devorar e querendo fragilizar, né, a fé de cada um. E ele atua assim de várias maneiras e nós iremos falar sobre cada assunto nesta semana. Nós veremos também que a ira de Deus ela se revela no céu contra toda a impiedade, tudo contra a injustiça, contra essas pessoas que querem maltratar aqueles que são filhos de Deus e que estão dispostos a servir o Senhor. E principalmente aqueles que se afastam assim de Deus e vão para o outro lado. Ou então eles rejeitam assim, o amor divino e tendem a atacar aqueles que servem ao Senhor. Nós saberemos também na lição dessa semana, e nós falaremos também com bastante detalhes, que é Deus que depura e prova cada cristão. E acontecerá assim um refinamento do povo de Deus, para que as pessoas possam ser melhores pessoas, para que elas possam todas, né, que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, morar nas mansões celestiais. Observaremos o testemunho do apóstolo Paulo, que passou também por crisóis, por dificuldades durante toda a sua vida.
só porque ele estava ao lado de Cristo. E tudo isto, para que ele, Paulo, tivesse maturidade espiritual. E para protegê-lo do pecado, para ele saber lidar com o pecado. E saber que ele, Paulo, era dependente de Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, não percam cada comentário que nós iremos fazer durante essa semana, para ensiná-los a vencer esses crisóis da vida, para que você também seja uma pessoa separada por Deus para ganhar o reino dos céus. E sabe por que Jesus quer fazer isto com você, meu amigo? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.